E hoje nós vamos falar sobre mãe. A semana passada nós falamos sobre Deus, sobre o Pai. Então hoje vamos falar sobre a mãe, né? É bom a gente falar. E domingo agora comemora-se o Dia das Mães. E é por esse motivo. Nós vamos falar um pouquinho rápido, porque falar de mãe tem muita coisa, né? Então é uma homenagem justa a todas elas, todas as mães. Presentes fisicamente e não presentes fisicamente, mas espiritualmente estão conosco. Então, a importância da mãe. Ela faz um papel coadjuvante na criação do Pai, né? Da criação de Deus. A mãe é a base da família. E a família precisa, de fato, de uma mãe bem presente, né? Uma mãe que realmente, né, segure ali o papel de mãe e que una a sua família. Porque o lar é muito importante. E para que uma casa se transforme em lar, tem que ter a presença de uma mãe atuando, né? Com todo o amor que ela tem. Mas vamos pensar. Quem é a mãe? Quem é a mãe? É um espírito encarnado com dificuldades, que está ainda no aprendizado, na sua evolução, na sua luta pelo crescimento. Mas é interessante. Encarnou na condição de mulher e se torna mãe. É um amor diferente. Alguma coisa acontece. Alguma química resulta desse papel maravilhoso de mãe. Ela é capaz de dar a sua vida pelo filho. Não pensa duas vezes. Ela influencia de uma maneira fantástica os seus filhos, né? E normalmente para o caminho do bem. Infelizmente, uma ou outra mãe ainda não aprendeu e falha um pouquinho. Mas vai aprender, um dia vai aprender, né? Então, é capaz de adotar outros filhos, filhos de outros ventres. Quanta coisa, né, uma mãe faz. E quem são os filhos? Se estamos falando de quem são as mães, os filhos são espíritos também que precisam de orientação, de ajuda, de amparo, que vêm à Terra com as qualidades que possui e com os vícios que ainda não conseguiu abandonar. São simpáticos à mãe, ao pai, e ora não tão simpáticos. É questão da afinidade. São seres, esses filhos, que acertam e erram, como as próprias mães, né? Então, as mães também estão aí falhando muitas vezes, acertando tantas, mas sempre procurando o melhor. E a responsabilidade da mãe. Quando a gente fala da mãe, o pai tem que estar do lado também, né? Porque senão larga tudo para cima da mãe, não. Então, responsabilidade da mãe junto do pai, quando é possível ter o pai ao lado. Orientar seus filhos num aprendizado moral, religioso, um ensinamento para a vida, cuidados, hoje em dia, com as companhias, né? Um alerta, problema de envolvimento com drogas, criminalidade, né? E exige, né, da mãe uma firmeza, uma fortaleza, mas exige compreensão, pede doçura. Mãe tem sexto sentido. Eu gosto de dizer que tem o sétimo, oitavo, nono, décimo e vai embora. Mãe educa com amor, educa com energia, sem violência, né? A mãe fica atenta com os filhos, porque ela sabe a importância de ser mãe, o que é ser mãe, a necessidade de ter uma base boa, né, de vida para exercer da melhor forma o papel de mãe. Então ela fica atenta, por exemplo, à sua filha, né? Maternidade precoce. Nós vemos com tanta frequência, não só maternidade, paternidade também. Porque a mãe não fica só preocupada com a filha adolescente, mas com o filho adolescente também, né? Para que se evite uma gravidez, por exemplo, não planejada, né? Fora de hora, não foi no momento certo. Então, quando acontece isso, os nossos filhos jovens
acabam perdendo uma etapa maravilhosa, tão bonita, que é a adolescência. E de repente, com a criança nos braços, vira e mexe vai querer abandonar o filho por conta de uma festinha, de uma balada, seja o que for. Olha como complica as coisas, porque aconteceu fora de hora. Assumiu compromissos para os quais o jovem ainda não estava preparado, né? A condição de uma mãe e de um pai é tão importante na caminhada da humanidade que nós vamos ver que os 10 mandamentos têm lá honrar pai e mãe. Honrar vai além de amar. Amar, nós devemos amar a todos, mas a um pai e a uma mãe, é um dever esse amor, esse respeito, essa gratidão. É gratidão. Mas eu agradeço a minha mãe, por exemplo. Que bom que você agradece, né? Mas você transforma essa gratidão em atos ou fica só na palavra? Mas como que eu vou transformar a gratidão em atos? Ajudando nos deveres de casa, auxiliando sua mãe, né? Lavar uma louça, arrumar uma casa, cuidar de alguma coisa. Isso é demonstrar toda a gratidão que temos por ela. Quem quer ler algo muito bonito sobre a piedade filial, procure no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Ali está maravilhoso, né? Então, mesmo que tenham problemas, a mãe, por exemplo, né? Minha mãe é uma pessoa extremamente dura. Minha mãe é complicada, meu pai é complicado. Mas é sua mãe e é seu pai. Acabou. Eles não podem dar aquilo que eles não têm. Eu queria que minha mãe fosse mais doce. Ela é aquilo que ela conseguiu ser. Ela não consegue dar aquilo que não tem. Muitas vezes cobramos alguém, queremos que a pessoa nos dê algo que ela não tem. Aí não. Nós não temos também. Então nós temos que compreender, às vezes, a deficiência que uma mãe tem, que um pai tem, e auxiliá-los, assim como eles também nos auxiliam. Os dois, no mínimo, permitiram que a gente estivesse aqui agora. No mínimo. Então, é maravilhoso isso. É gratidão que devemos a eles. É necessário. Nós, sempre que falamos de mãe, nós lembramos de figuras, por exemplo, de 2000 anos atrás, que ficaram marcadas no nosso coração e também atuais, né? Por exemplo, sempre me recordo de uma que eu acho maravilhosa. Maria de Magdala. Maria de Magdala. Uma mulher que teve uma dificuldade enorme, uma caminhada meio complicadinha lá há 2000 anos, mas tinha um amor, convivia com um amor que não falava muita coisa ou nada para ela. Então, ela, certa feita, ouvindo Jesus falar num sermão, o coração dela foi tocado pelo verdadeiro amor. E aí então, a partir desse instante, ela decide mudar de vida. Aquele amor que ela tinha, né, por aquilo que ela fazia, desvirtuada, aquela coisa toda, aquilo nunca fez feliz. Mas ao ouvir Jesus falar sobre um amor verdadeiro, ela se tornou alguém feliz por ter entendido o que é o amor verdadeiro. E passou a procurar Jesus. Certa feita, ela vai procurar o mestre, conversando com Jesus. Jesus diz a ela: você precisa amar seus filhos, ter filhos. E ela chora porque ela, naquele desvirtuamento, ela havia maltratado tanto o seu corpo que ela não poderia ter filhos. Então Jesus diz: tem filhos de outras mães que precisam de ajuda. E aí, após a partida de Jesus, Maria de Magdala, que acompanhou o mestre até o finalzinho, até o final, e a primeira aparição de Jesus no domingo,
após sua morte, foi exatamente para Maria de Magdala. Maravilhosa Maria de Magdala. E ela, tendo entendido o amor verdadeiro, ela volta para sua região, que é a aldeia de Migdal, ao lado do Mar da Galileia, um pouquinho abaixo de Cafarnaum, e ali ela começa um trabalho de falar sobre Jesus, divulgar Jesus, até que um dia ela vê um grupo de pessoas vindo na sua direção. E ela percebe, logo que aquelas pessoas se aproximam, que eles eram leprosos. E naquela época, um leproso era jogado de lado, não fazia parte da sociedade. Ele era jogado num vale chamado Vale dos Leprosos. Eram locais que as pessoas não entravam. E eles lá dentro não deveriam sair. E aí eles começam a perguntar a Maria de Migdal, Maria de Magdala, onde que ficava o Vale dos Leprosos naquele local. E ela diz: olha, pega essa estradinha, vão por ali, num tal ponto, desçam, é lá embaixo que fica. E eles agradecem a Maria e começam a seguir. E a Maria vai até lá porque o seu coração dizia: não aponte só a direção, vá junto. Os filhos que Jesus falou estão aí. E ela corre, alcança aquele grupo e os leva até o vale. Chegando lá, olha, é só descer aqui. E eles iam começar a descer. Desça junto com seus filhos. E ela desceu, abraçada a eles, e ficou no Vale dos Leprosos. Ficou tanto tempo falando sobre Jesus, consolando o coração daquelas pessoas tão sofridas, amando intensamente aquelas pessoas, até o ponto em que ela começa a perceber que na sua própria pele começavam a aparecer as manchas da lepra. Não teve problema, continuou. Ela estava junto com seus filhos. E quando ela pressentiu que se aproximava a morte, ela queria ir até um local distante, encontrar-se com pessoas conhecidas, amadas por ela. E ela começa essa caminhada, era distante. E ela já estava tão corroída, o corpo tão corroído pela lepra, que ela deixava praticamente ao longo do caminho pedaços da própria carne. Mas ela perseverou e foi. Quando chegou nesse local, ela já não tinha mais forças. Desfaleceu no caminho. E ela foi levada exatamente para a casa dessas pessoas que ela amava tanto. E ali ela ficou. Ficou até dar o último suspiro. E no último suspiro, ao ver do outro lado da vida quem a aguardava, era Jesus. Maria, você descobriu o amor verdadeiro. Você se tornou mãe de todas aquelas pessoas. Uma mãe maravilhosa. Teve outras, né? A mãe de João, de Tiago, era Salomé Zebedeu também, e tantas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e a mais linda de todas, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então nós vamos falar hoje sobre Maria de Nazaré, a nossa mãe santíssima. Maria de Nazaré, que vivia na cidade de Nazaré, na Galileia, ainda bem novinha, ela estava junto a uma fonte que fica bem na entrada da cidade. É uma cidade tão pequena. E ali aparece um anjo, Gabriel, e anuncia a Maria que ela havia sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, aquele que viria para a salvação da humanidade. E nesse instante, Maria simplesmente diz: seja feita na escrava a vontade do Senhor. E ela falou num momento de extrema alegria. Ela viria a ser a mãe de Jesus, do Messias tão aguardado.
33 anos depois, ela falaria novamente essa frase: seja feita na escrava a vontade do Senhor. Apenas que num momento de extrema dor. Mas seja feita a vontade do Senhor. Então Maria perseverou, seguiu firme, compreendeu que a vontade do Senhor é que tem que ser realmente estabelecida na terra. Então, vamos ver episódios acontecidos a partir do momento em que Jesus é preso. Seria julgado, condenado e morto. Então vamos ver a força de Maria de Nazaré nesse episódio todo. João vem correndo na direção de Maria para avisar que Jesus havia sido detido. E aquele coração materno ficou machucado. Meu filho preso? O que ela fez? Rogou ao pai. Pediu ao pai proteção àquele filho. Afinal de contas, no entendimento dela, não era Jesus o embaixador divino? Não recebera ela a notificação de que a condição do seu filho era tão maravilhosa, tão bonita? Seu filho não nascera para a salvação de tantos. Ele curava leprosos, ele levantava paralíticos. Ela lembrou da ressurreição de Lázaro. E Jesus fez tanta coisa. Mas Maria confiava nesse Deus maravilhoso, no nosso Pai. E ali ela dirige uma prece, uma súplica. Mas logo em seguida João retorna. Jesus estava encarcerado, estava preso. Maria regressou à oração em silêncio e em pranto implorava ao pai que cuidasse do filho. Desejava enfrentar a situação, Maria, procurando talvez as autoridades de Jerusalém, mas humilde, pobre, simples. Ninguém a ouviria, não dariam a mínima atenção, ninguém ajudaria. Então ela decide ir até o local. Queria estar junto com Jesus e procurava o mestre. Mas ali ela via que estava difícil. E João volta novamente na direção de Maria e diz: novas dificuldades, Maria. O mestre está sendo acusado por sacerdotes. Estava sozinho e Pilatos o encaminhou até Herodes. Herodes faria uma avaliação do mestre. Maria queria seguir de perto seu filho e corre e vai lá, decidida. Quando chega no palácio de Pilatos, de Herodes, chegando lá, ela vê que maltrataram tanto seu filho. Quanta coisa fizeram! Colocaram para ele um manto, como se ele fosse um imperador. Ele era o rei, né? É o rei dos judeus. É um manto aí. Colocaram um cetro na sua mão. Afinal de contas, um rei tem que ter um cetro. E de repente ela vê Jesus junto a Pilatos. E Jesus com uma coroa de espinhos. E Maria começa a entender que realmente estava difícil, muito difícil. E ali ela começa a pedir ao Pai que fizesse o que deveria ser feito, né? Mas é impossível também, pensava Maria, fazer, mas por favor, se manifeste. Ele é um filho escolhido, mas aí ela volta a pensar na infância de Jesus, quando ela foi amparada pelos anjos, dizendo: olha, essa criança é aquela escolhida pelo Pai. E ela se recorda, lá em Belém, a estrela mostrando a chegada do Mestre. Mas estava difícil, estava difícil. De repente ela vê no local onde encontrava-se Pilatos, ali se chama Torre Antônia. Aparece Jesus maltratado, coroa de espinhos, e ao lado dele um bandido. E ali Pilatos escolheria, pediria para o povo escolher
quem vocês querem que eu solte? Esse Jesus ou Pilatos, esse bandido? Ah, Maria logo pensou, né? Não, vão escolher que solte Jesus, afinal as pessoas eram gratas a Jesus. Jesus fazia tantas coisas, mas induzido pelos sacerdotes, pelas circunstâncias, o povo escolheu a libertação de Barrabás. E aí nós vamos ver Maria pensando talvez assim: onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? E aí, em pranto, ela viu o filho vergado ao peso da cruz, sendo conduzido ao Gólgota. Caminhava com dificuldade, trêmulo. Maria correu na sua direção para ajudá-lo. Entretanto, não permitiram que ela se aproximasse. Angustiada, ela lembrou-se de Abraão, o patriarca, que, a pedido do próprio Deus, ele levava seu filho Isaque para o Monte Moriá, para que fosse sacrificado. Mas recordou Maria que na hora extrema, quando Abraão ia sacrificar Isaque, Deus surge e diz: não, eu apenas percebi a tua lealdade, Abraão, não faça isso. E Maria esperava. Será que o Pai não faria Jesus descer do Calvário? Será que não traria Jesus de volta? Ah, que angústia! Que angústia naquela hora, porque ela se depara com Jesus pregado na cruz. Terrível dor. Por que o Pai não ouvira ela? Que fizera para não lhe merecer atenção? Talvez tivesse pensado Maria nesse momento. Compreensível a dor de uma mãe vendo o sofrimento de um filho. Desalentada, ela ouve a voz do filho dizendo: mãe, eis aí teu filho. Se dirigindo a João: João, eis aí a sua mãe. Naquele momento Maria sentiu que realmente Jesus partia. E aí, naquele momento extremo, ela disse: seja feita a sua vontade. Jesus realmente era o mensageiro, Jesus era o amor, Jesus era a paz. Entretanto, ele precisava partir. Então, faça-se na escrava a vontade do Senhor. A mesma frase que ela disse lá no momento de alegria, 33 anos antes, quando chegava o filho. E agora, 33 anos depois, quando partia o filho. E Jesus partiu. E Maria, após a morte de Jesus, ela se dirige a um local chamado Bataneia. Um localzinho simples, pequeno, localizado no lado oriental do Mar da Galileia, onde morava sua família. E a família recolhe com carinho. E ali, sempre, 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 em todos os instantes, Maria se recordando do filho amado, lembrando todos os episódios da sua caminhada, cada instante. E os anos foram se passando. E Maria via que a lembrança do seu filho, no meio dos seguidores, começava a se tornar discussão, divisões. No meio daqueles que seguiam Jesus, já começava a haver dissidências. Lá na própria cidade, os familiares de Maria começavam a ter uma pontinha de orgulho, sentindo-se aqueles que faziam parte da família de Jesus, como se aquilo denotasse a superioridade do Mestre em todos eles. Não é assim. Maria, sempre recordando, doces recordações, até o momento em que João, aquele a quem Jesus, no alto da cruz, disse: filho, eis aí tua mãe. Mãe, olha o teu filho aí. E aí João, depois de alguns anos, vem a Bataneia para levar a sua mãe. Maria, agora é sua mãe, com ele.
A Maria o acompanha. João, naquela época, morava na cidade de Éfeso, que ficava na Ásia Menor, hoje Turquia. Ele ali, na cidade de Éfeso, havia ganhado de um príncipe um local para morar. Era uma choupana, que ficava no alto de uma elevação. Agora ele tinha um local. Ele poderia vir e levar Maria para viver consigo e atender aquilo que Jesus havia orientado. Você é filho de Maria, cuide da mãe, como nós somos também. E aí Maria passa a residir nessa choupana, no alto de uma elevação de onde se avistava o mar lá embaixo. João, durante o dia, ele pregava o evangelho, ele divulgava a mensagem de Jesus pela cidade de Éfeso. Então, ele descia o morro e ia para a cidade, e Maria ficava sozinha lá na choupana. E começou a receber a visita de várias pessoas que vinham porque ficaram sabendo que a mãe de Jesus se encontrava lá entre eles. E eles vinham e pediam a Maria que ela lhes falasse sobre Jesus, a mensagem do Mestre, aquilo que ele dizia, e o Jesus criança. Enfim, Maria falava e atendia, acolhia a todos como uma verdadeira mãe que é. Até que uma vez, uma pessoa, um homem, vai até Maria e é acolhido por Maria. E ele ficou tão grato, tão emocionado, que ao sair ele diz: Maria, sois a mãe do nosso Mestre, sois a nossa mãe Santíssima. A partir de então, conhecemos Maria como nossa mãe Santíssima. Mas os necessitados não paravam de vir. A todo instante iam lá e pediam a proteção delas. Agora vamos ver um episódio em que, no meio dessas visitas, ela recebe uma visita especial. Já escurecia e Maria estava sozinha na choupana. João estava na cidade, tinha descido para pregar e voltaria só no dia seguinte. E ali, naquela solidão, no alto daquela elevação, as estrelas, a lua, e Maria nunca se sentia só, e sempre se recordando de Jesus, e o coração sempre, sempre grato àquele filho tão lindo. Até que um dia, já no finalzinho do dia, já estava escurecendo, ela vinha vindo um homem na sua direção, um pedinte. E o pedinte, ao chegar junto dela, diz assim: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Pô, minha mãe, todos a chamavam de mãe, Mãe Santíssima, e ela, impressionada com aquela voz, aquela pessoa que chegou ali, que inspirava coisas muito firmes no coração dela, muito ternas. E aí o peregrino sentou-se perto dela e começou a falar das coisas do céu. Começou a falar das bem-aventuranças, dando a entender que compreendia saudades dela com relação ao próprio filho. E Maria, ouvindo, pensava: meu Deus, quem é esse pedinte? É interessante, ele acalma as dores que eu tenho, as dores de uma mãe saudosa pelo filho que partiu. E nenhum que vinha até ali vinha para dar, vinham só para receber, mas ele não. Ele trazia um consolo para aquele coração saudoso. E onde ouvia aquela voz, pensava Maria, que voz é essa? E seus olhos se umedeceram. Foi então quando o hóspede, aquele homem, aquele pedinte, aquele mendigo, chegou nela e disse: minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, Maria já vinha sentindo alguma coisa diferente. Ela resolve olhar
para as mãos daquele pedinte e consegue divisar nas duas mãos dele as mesmas chagas que seu filho tinha após a crucificação. Olhou para os pés. Ele estava descalço. As mesmas chagas. E ali, emocionada, ela fala: meu filho, e as úlceras que te fizeram na lateral, aquele lançaço que fizeram, a lança que penetrou a lateral de Jesus. E de repente ela se abraça àquele homem e consegue perceber pelo toque a presença da úlcera. Agora ela não se continha mais, não se conteve mais. Ela agora abraça Jesus, abraça e quer se ajoelhar para beijar os pés do seu filho amado. Mas Jesus não permite. Jesus a levanta e ele se ajoelha aos pés da sua mãe e diz assim: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. Maria cambaleou, perdeu a voz, não sentia mais forças, foi caindo, se prostrando, caindo, sem forças, mas com o coração tão feliz, e ali ficou. No outro dia, correram para chamar João, que estava em Éfeso. João vem, sobe e assiste os últimos instantes de Maria de Nazaré. Após algumas horas, o seu espírito se desprende e é acolhido, não pelo seu filho que estaria aguardando mais distante, mas ele é acolhido, o espírito de Maria, por legiões de anjos que a cercavam. Nesse momento, quando Maria ia ser levada aos céus, ela se recorda daqueles que, por amor à causa de seu filho, se encontravam padecendo, e recordou-se daqueles que iam ser supliciados, como outros já haviam sido, na cidade de Roma. E ela não conhecia Roma, mas o seu pensamento foi como uma ordem para a legião de anjos que a conduziram àquela cidade. E lá do alto ela vê o local onde as pessoas que adoravam, amavam a mensagem do seu filho encontravam-se aguardando a morte. Era o cárcere numa região chamada Esquilino, uma elevação que tem em Roma. E ali ela pede e vai para junto daquelas pessoas que estavam aguardando serem executadas por amor a Jesus. Então ela vê muitos seguidores e ali, de repente, ela vê uma moça, um olhar sofrido, uma moça que estava assim aguardando a morte. Imagina a tensão, a preocupação, coisa natural da pessoa. E ali Maria chega, o Espírito de Maria, e sopra aos ouvidos dessa moça: cante, converta a sua dor num hino de amor. E de repente a moça começa a cantar um hino de amor a Jesus. E todos aqueles que estavam ali com ela, aguardando o instante de morrerem, começam a cantar. Todos eles, até serem executados. Maria, em seguida, é levada aos céus. Essa é a Mãe Santíssima. A Mãe que nos orienta sempre. A Mãe que nos mostra a beleza de ser mãe. A Mãe que inspira tantas mães a cuidarem tão bem dos seus filhos, a amarem, a buscarem o amor, a orientação, o cuidado. Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. Então, as nossas mães,
A minha mãe, a sua mãe, não importa se ela está aqui fisicamente ou não. A minha partiu há 10 meses atrás. Está bem, mas a gente sente saudades. Mas em espírito, ela está sempre comigo, sempre conosco. Então, vamos pensar na nossa mãe, né? Pense nela. Pense com carinho. Não importa se está fisicamente ou não. Pense nela. E aí nós vamos ver algumas coisas que certamente nós ouvimos das nossas mães. Demonstrações de carinho. E muitas vezes um carinho recheado de energia, né? A mãe sempre está orientando. E a mãe, se precisar chegar junto, ela chega. É o papel dela, é a orientação dela. Então vê, por exemplo, se a sua mãe nunca disse assim para você, quando você aprontou alguma. Ah, menino, se eu te pego, nunca disse. Não. Quando ela falava para você, filho ou filha, olha, procure lá na gaveta, eu preciso disso. E você ia lá e falava, mãe, não estou achando. E ela falava assim, se eu for aí e achar, você vai ver. Quando você pedia alguma coisa, ela não tinha o dinheiro para comprar, a dificuldade. Ela falava, depois eu compro. E não podia. Esse depois, ela falava com o coração machucado, mas não tinha como. Quando trabalhava o dia inteiro e eu via minha mãe, altas horas da noite, debruçada numa máquina de costura, que às vezes cochilava sobre a máquina de tanto cansaço. E aí até o momento em que ela falava, por hoje chega de trabalhar. Já não tinha mais forças. Menino, para de comer besteiras. Leva o casaco, hein? Não chega tarde. Sua mãe não falou isso, né? Veja com quem anda, meu filho. Quando você achava que tinha feito uma coisa certa. Agora, hoje, fiz certo. Ela falava assim, parabéns. Só que você não fez nada mais que obrigação, hein? Come só mais um pouquinho, filho. Era a mãe falando para todos nós. Eu pequeno me recordo. Eu tinha o hábito, minha mãe punha comida no prato, eu comia o miolinho, só a parte interna, querendo tapear minha mãe. Quando eu comia a parte interna e dizia, mãe, ela vinha e juntava tudo no meio de novo. Acabava com a minha alegria, mas tudo bem, né? Então, eu vou contar até 10. Faça rápido. Quando você ia comprar alguma coisa e pegava o dinheirinho que o vendedor lhe dava, colocava no bolso, chegava em casa, achando que tinha tapeado, ela falava, cadê meu troco? Mãe, vou fazer aquilo. Não, não pode. Mas mãe, todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é meu filho. Olha a importância dessa frase. Você não é todo mundo, você é meu filho. Tapeava a mãe. Vai tomar banho, moleque. E dificuldade, né? Tempo de frio. Ia lá, molhava o cabelo, saía, lavou atrás da orelha. Era isso. Para de comer besteira que depois você não almoça. Então, essa é a mãe. É a mãe. Então, veja se esta não é a sua mãe, né? Mesmo que esteja desencarnada, tá? Porque ela está sempre ao seu lado, sempre que você precisar. Em pensamento ela está sempre, tá? Mãe. Mãe adora ouvir barulho de fechadura quando o filho chega. Tem uma prece que é a prece da fechadura. A mãe está fazendo prece, mas a melhor prece é quando ela escuta o barulho da fechadura e vê o rosto do filho entrando. Mãe tem cheiro de banho, tem cheiro de bolo, tem cheiro de casa limpa. Mãe,
fica assustada quando lê notícia de assalto, notícia de acidente, notícia de briga. Mãe tem sonho, mãe tem pressentimento. Como eu disse, mãe tem sexto sentido, sétimo, oitavo, nono, décimo e vai embora. Mãe não faz sentido? Não, para quem não é mãe, óbvio. Mãe chora ao pé da cruz. Mãe chora em rebelião em presídio. Mãe chora se o filho é Messias ou é bandido, porque mãe acredita sempre. Mãe não pode ser testemunha num tribunal. Mãe é café com leite, pão com manteiga. Mãe é biscoito, bolacha de água e sal, banana cozida. E ainda faz você, quando você mora fora da casa dela, levar um pedaço de bolo quando você vai para a sua. Mãe só tem uma, mas é tudo igual, tudo igual. Mãe espera o telefone tocar. Mãe moderna espera um WhatsApp. Tudo bem, mãe, tá tudo em ordem. Mãe espera. Mãe sempre espera. Mãe ama, ama incondicionalmente. E a essa altura, você pode estar perguntando: mas por que você está falando tanto a palavra mãe? Por quê? A verdade é que eu não sei. Talvez seja porque mãe não tenha um sinônimo equivalente. Já notaram? Mãe só rima com mãe. E é isso mesmo. E mãe só tem uma. A minha para mim, a sua para você. E Maria de Nazaré para todos nós. Certo? Então, feliz Dia das Mães. Para você que é mãe, para você que tem a mãe encarnada ou desencarnada. Então, no domingo, pode ser hoje, amanhã, sempre, né? Mas no domingo em especial, Dia da Mãe, aquela prece, aquela gratidão, aquele abraço, porque ela é a sua mãe. Combinado? Vamos lá então fazer a nossa prece. Um abraço a todos que estão aí conosco, tá? Antônio Fagundes, como é que está? Tudo bem? Elizabeth de Oliveira. Vamos encerrando então com uma prece e agradecendo a Jesus. Agradecendo a Jesus em especial hoje por nos ter dado a sua mãe. Obrigado, Jesus. E obrigado a Maria de Nazaré pelo carinho, por estar conosco, por nos orientar sempre. E obrigado por estar sempre ao lado da nossa mãe, sempre orientando para que elas possam fazer aquilo que de melhor elas conseguem. E nós, filhos, de nossa parte, que façamos sempre o melhor. Gratidão, minha mãe, gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, meus amigos. Célia, tudo bem, Célia? Francisca, Márcia, Áurea, Landinha, que é o nome da minha mãe, né? Maristela tá aí, Lene Sudre, gratidão a vocês, tá? Muito obrigado, Renata, todos vocês. E semana que vem, juntos, novamente, se Deus assim permitir, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência e até a semana que vem, tá? Abraço a todos vocês, obrigado, viu? Feliz Dia das Mães!